Quem eram os filhos de Deus citados em Gênesis 6? Hoje nós vamos revelar quem eram os filhos de Deus que se casaram com as filhas dos homens. O meu nome é Tony Pimentel e este é o canal Evangelho de Graça. Atenção, se você ainda bebe leite, não veja esse vídeo. Após a morte de Abel, Adão e Eva tiveram outro filho homem. Ela disse: Deus me deu outro filho para ficar no lugar de Abel, que foi morto por Caim, e pôs nele o nome de Sete. Então Deus disse a Eva: Sete será para Abel, assim como Emanuel será para Adão. Adão pecou e por isso morrerá, mas eu darei à terra outro filho. Ele será o substituto de Adão, mas ele não pecará, pois é o meu próprio filho, que tem a mesma natureza que a minha. Ele é a minha palavra, que segue o plano do meu espírito, segundo a meta da minha vontade. Enquanto Adão, Eva e sua família cresciam na graça do conhecimento de Deus e do seu santo filho prometido, Ísis e Caim se multiplicavam no engano do conhecimento do bem e do mal. Eles avançaram muito nas ciências abertas, justamente por causa da prática das magias ocultas, que foram reveladas a eles por Teruel, chamado Ra. Ísis e Caim tiveram um filho e puseram nele o nome de Enoque, pois ele foi consagrado a Ra. Então Ra disse a Enoque: Agora eu tenho um filho homem, e farei de você um Deus. Se você cumprir as minhas 12 ordens, será conhecido como o Deus do conhecimento, da sabedoria, da escrita, da música e da magia. Mas saiba que você terá que viver às margens das águas, pois se alimentará de rãs e de vermes. E assim aconteceu. Enoque foi iniciado nas artes místicas e cumpriu as 12 ordens de Ra aos 120 anos. Então Enoque invocou Ra e este disse a ele: Agora você se tornou um de nós, e será chamado Tote. Tote se casou com uma das sacerdotisas de Maate, e eles foram morar à beira do mar Mediterrâneo. Ele e a sua esposa tiveram um filho, então Tote disse: Seu nome será Irade, pois neste lugar eu construirei uma cidade que será lembrada por muitas gerações. Sua fama será tanta que no futuro muitos duvidarão que ela realmente existiu. Ra disse a Tote: Que a sua palavra se cumpra, meu filho. Neste lugar vocês edificarão um grande reino, como no jardim, e nele governarão com mão de ferro, pois assim vão manter o povo em ordem e progresso. Então eles colocaram na cidade o nome de Atlântida. O reino de Atlântida estendia-se por uma vasta região, com bosques, montes e templos, rios, lagos e estradas sem fim. Possuía belos palácios, jardins suspensos e torres de cúpulas douradas que espelhavam o orgulho do reino. A sociedade era organizada em 3 classes: trabalhadores da cidade, do campo e soldados. Tudo o que precisavam para sobreviver estava lá. Os atlantes entregavam o produto do seu trabalho para o reino e também eram supridos pelo reino. Cada cidadão tinha sua função na sociedade definida pela cúpula dos cientes, e a troca de mercadorias era proibida entre eles. Eles tinham muitos deuses e a lei favorecia a adoração de qualquer um, menos do deus que se dissesse único. Quem transgredia uma das leis do reino era punido exemplarmente, mas era punido com a morte aquele que acumulasse riquezas, negasse um dos deuses ou fugisse das suas funções. De fato, os atlantes eram escravos do seu reino. Quando cresceu, Irade se tornou chefe mercante do reino, responsável por levar os produtos de Atlântida para serem vendidos em outras cidades. Com astúcia, ele fazia comércio e por isso trouxe ao reino muita riqueza. Irade teve um filho e pôs nele o nome de Meujael, pois disse: Fui ferido por Deus quando tentei roubar dos filhos de Sete, mas sobrevivi. Meujael foi pai de Metusael, que foi pai de Lameque, e Lameque foi o homem que matou Caim. Lameque sabia da maldição colocada sobre quem matasse Caim. Por isso ele disse: Eu cortei o corpo de Caim em 7 pedaços e joguei nas águas do rio. Assim, eu só serei castigado se todas as 7 partes forem unidas novamente. Porém, se são mortas 7 pessoas para pagar pela morte de Caim, então, se alguém me matar, serão mortas 70 vezes 7 pessoas da família do assassino. Ísis ficou muito abalada com a morte de Caim, e por isso buscou a ajuda de Tote para tentar trazer ele de volta à vida. Então Tote disse a ela: Mulher, é possível trazer o corpo de Caim de volta a ti por mais um dia, se em 2 dias você juntar as 7 partes dele. Mas você terá que usar magia pesada, da escuridão do abismo sem forma, e terá que pedir aos ventos que soprem ar nas narinas dele. Tote era frio a respeito da morte de Caim, pois no fundo ele não era mais Enoque e não tinha sentimentos pelo pai. Então ela juntou 6 partes do corpo de Caim e com um galho fez a 7ª parte.
Ísis e Tote usaram magia pesada e conseguiram ressuscitar Caim, que passou a se chamar Osíris, conhecido como o Deus dos Mortos. Nesse último dia na Terra, Osíris engravidou Íris e seu filho foi chamado Horus. Tote foi o primeiro anjo na forma humana, mas não o único. Ele ajudou outros, e esses anjos que conseguiram incorporar foram os filhos de Deus que se casaram com as filhas dos homens. Os filhos de Deus viram que essas mulheres eram muito bonitas, então escolheram as que eles quiseram e casaram com elas. Os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens e estas lhe deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens famosos. Tempo passou e os homens estavam se organizando a fim de subirem de volta ao jardim suspenso de Deus e comerem a fruta da árvore da vida, assim como Lilith tinha planejado. Aí o Senhor Deus disse: Não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois eles são mortais. De agora em diante, eles não viverão mais do que 120 anos, para que não hajam mais seres híbridos como esses. Bom, hoje nós falamos sobre mais um capítulo da história da criação e da sua queda interminável. Por favor, entendam que só existe um Deus verdadeiro, mas muitos deuses falsos, que são os anjos caídos, do ramo de Teruel. O Deus verdadeiro oferece a salvação e a vida eterna a nós, mas os falsos oferecem as ilusões desse mundo que um dia acabará. No próximo vídeo nós vamos falar sobre como Atlântida foi engolida pelo dilúvio, e também como uma das filhas de Lilith sobreviveu a ele e manteve as doutrinas da sua mãe vivas para a posteridade. Então, obrigado por assistir mais esse vídeo. Se você gostou, compartilhe, clique em gostei e se inscreva no canal. Que a graça e a paz de Deus esteja com cada um de vocês. Amém.